projeto de lei que proíbe o consumo de carnes na rede pública em São Paulo aguarda a decisão do governador do estado, Geraldo Alckmin. A medida provocou reações no setor agropecuário, que repudia a medida e estima prejuízos bilionários se a ideia for aprovada. Veja. O projeto de lei de autoria do deputado Feliciano Filho, do PSC de São Paulo, proíbe o consumo de carnes e derivados em restaurantes, lanchonetes, bares, escolas e refeitórios que prestem serviços em órgãos públicos. Entidades ligadas ao agronegócio repudiaram a medida. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne estima prejuízo anual de 29 bilhões de reais caso o governador Geraldo Alckmin não vete a regra. A Associação Brasileira de Proteína Animal também emitiu nota, repudiando o projeto de lei e afirma que o governo não deve assumir a ideologia de grupos específicos. Para a BPA, o projeto vai contra a Constituição e o direito dos cidadãos. Se aprovada a restrição ao consumo de carnes às segundas-feiras, os estabelecimentos que descumprirem a regra vão estar sujeitos a multa superior a R$ 7 mil. E para saber qual a decisão do governo de São Paulo sobre o polêmico texto, nós recebemos no estúdio o governador Geraldo Alckmin para uma entrevista exclusiva. Primeiramente, muito boa tarde, governador. É uma satisfação recebê-lo. Muito boa tarde, Kellen Severo. Quero cumprimentá-la, cumprimentar todos os ouvintes, os telespectadores do Canal Rural, do programa Mercado e Companhia. Governador, a gente, claro, está discutindo esse polêmico texto e gostaríamos de saber, você já tem uma decisão, vai vetar ou sancionar este projeto de lei que proíbe o consumo de carnes na rede pública nas segundas-feiras? Olha, nós vamos, Kellen, vetar o projeto de lei. Por quê? Embora louve a boa intenção, né, dos propositores do projeto, mas ele é equivocado. Primeiro, cerceia o direito das pessoas. É mais um intervencionismo do Estado, subestimando a capacidade de julgamento, de decisão das pessoas. Aliás, um modismo que a gente vê hoje em muitos lugares, inclusive no Brasil. Um excesso de intervenção do Estado. Segundo, pela inconstitucionalidade. Programas são atribuições do Poder Executivo. Então, quem estabelece programa nas escolas de alimentação, regras, é o Poder Executivo, não é o Legislativo. Depois, isso pode ter um efeito contrário, porque se você fizer uma proibição sem ter uma campanha educativa, você pode estar substituindo proteína por carboidrato e está aumentando ainda mais a obesidade, que é um dos grandes problemas hoje de saúde pública. E proteína, ela é importante para a saúde das pessoas e principalmente do jovem. Eu concordo como médico que o adulto não precisa de tanta proteína, mas o jovem precisa, tá? Informação, a criança, você proibir nas escolas, na segunda-feira não me parece razoável. Agora, governador, naturalmente, setores do agronegócio comemoram a medida anunciada com exclusividade aqui no Canal Rural de veto a esse projeto polêmico que proíbe o consumo de carnes nas segundas-feiras em estabelecimentos públicos de São Paulo. Na contramão, os ativistas ligados a vegetarianismo e também à proteção animal têm bastante força nas redes sociais. Esse é um ano de eleições, 2018, o senhor é pré-candidato pelo PSDB. Teme que isso pode lhe trazer algum prejuízo? Olha, as decisões elas devem ser tomadas por serem corretas ou não visando questão eleitoral. Nada impede que algumas pessoas queiram substituir a proteína animal pela proteína vegetal. Ninguém está proibido de fazer isso. O que você não deve é, por lei, proibir as pessoas interferir na sua decisão pessoal em relação à sua alimentação. Isso é que não é adequado. Eu respeito muito quem quiser ser vegetariano, trocar proteína animal por proteína vegetal, grão de bico, feijão, soja, nenhum problema. Eu acho até que é importante. Nós já temos, Kellen, na rede estadual, muitas escolas que segunda-feira não tem carne. Você tem um cardápio alternativo, você tem um cardápio alternativo. Agora, você proibir, né, isso não me parece adequado. Aliás, um precedente complicado. Pois é. Agora a gente naturalmente já
trouxe essa que é uma grande manchete para este dia 2 de janeiro, o veto do governador do estado de São Paulo, em primeira mão para você que acompanhou toda esta polêmica. E a gente segue com outro que é um grande tema de 2018, que são as eleições. O senhor é pré-candidato pelo PSDB e hoje na capa do jornal O Estado de São Paulo aparece uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo que se aparecer uma outra pessoa capaz de capitanear os votos do centro, o senhor poderia ser substituído como representante do PSDB. Como avalia essa declaração? Kellen, só antes, mais uma colocação ainda sobre a segunda-feira sem carne, destacar o seguinte: além de tudo isso, o Brasil se orgulha de ser o maior produtor de carne bovina, o maior exportador do mundo. Sim. Nós temos o maior rebanho comercial do mundo. Muito bem lembrado. De carne branca, de frangos, nós somos o terceiro maior produtor do mundo. Peixe está crescendo muito, a piscicultura. Meu pai era veterinário, cuidava de animais, tinha um amor pelos animais e era um grande entusiasta da piscicultura e da ranicultura. Além da carne suína, nós somos o maior quarto produtor do mundo. São 10 milhões de pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva da proteína animal. Muito bem lembrado. Em relação à questão das eleições, eu vejo o PSDB vai definir o seu candidato daqui a alguns meses, ainda não definiu. Eu estou preparado aí para esta labuta. Política é esperança. O Brasil não pode achar que é normal você ter 4 anos, praticamente 3 anos e meio de recessão, 13 milhões de pessoas desempregadas, 8 milhões no desalento, um país com as dimensões continentais do Brasil, com a força que tem do agronegócio, indústria diversificada, tem tudo para recuperar. Agora, precisa ter responsabilidade fiscal, precisa ter eficiência, competitividade, precisa ter uma agenda correta. Ou seja, a despeito da declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, você reitera que está preparado para o cargo? Não, a declaração do presidente, aliás, eu fui eleito presidente do PSDB a pedido do presidente Fernando Henrique. Ele até que sugeriu o nosso nome, eu tenho certeza vamos estar aí trabalhando juntos. Em relação à união de vários partidos, você não fará agora no começo do ano. Ninguém vai dizer em janeiro que não tem candidato. Já abre mão de ter candidato. Isso é mais ao meio do ano. Mas acho que temos boas possibilidades aí de o centro, né, ter um grande projeto para aquilo que interessa, que é gerar emprego, renda, oportunidade para as pessoas. Agora, governador, o nosso tempo de TV é curto e tem muito telespectador aproveitando para enviar questões a você, então eu vou correr um pouquinho para que todos possam ser atendidos. Qual é a sua avaliação sobre os resultados das pesquisas eleitorais que apontam uma polarização entre o ex-presidente Lula e o deputado Bolsonaro? Como você avalia esse cenário? Eu acho que nenhum dos dois tem chance. Na realidade, esses extremos, eles, primeiro, é um olhar para trás. É o que se chama de recall, né? Você está olhando mais para trás. Eu acho que os argumentos da eleição serão colocados ao longo da eleição. A campanha só começa em agosto. Então, é mais um olhar para o passado. Acho que nós vamos ter um resultado bem diferente. Aliás, se a gente for verificar as últimas eleições, as decisões foram no finalzinho. A população ouve, compara, avalia para depois decidir o voto. Bom, governador, a outra questão que eu faço para você é que nesse momento em que o senhor decide vetar a segunda-feira sem carne em São Paulo, muitos dizem que você é um candidato alinhado às pautas do agronegócio. Você confirma, vai ser um candidato em defesa do agronegócio? Qual a principal bandeira? Olha, Kellen Severo, eu sou o candidato para defender emprego e renda. É uma frase que eu acho que sintetiza bem. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Não há paz verdadeira onde não há emprego, oportunidade, renda para as pessoas. E o agronegócio é a alavanca de tudo isso. Ele é o setor mais importante. Quando o agronegócio vai bem, crescem os serviços, aumenta a demanda da indústria. Então, nós temos que fortalecer os 3 setores. O setor do agronegócio, que o Brasil tem a agricultura mais competitiva dos trópicos, o setor da indústria, que agrega valor, e nós fabricamos de sapato a avião, e é muito importante, e o setor de serviços, que é hoje o grande empregador.
Ou seja, se precisar outras vezes votar a favor do agro, você não vai hesitar em fazer. Mas é claro, eu sou aliás, até pela minha origem, meu pai era médico veterinário, eu até os 16 anos de idade só morei na zona rural. Governador, tenho várias perguntas, lhe proponho um ping-pong aqui ao vivo. Tenho a pergunta em relação à questão da reforma da Previdência. O nosso telespectador não enviou o nome dele e ele pergunta, você é a favor da reforma da Previdência e em quais condições? Eu sou favorável a uma reforma da Previdência com regime geral de Previdência Social. Uma só Previdência para o setor público e privado. Bom, tem mais telespectador aqui perguntando se você foi uma das pessoas que capitaneou a entrada de leite do Uruguai no país. Não, aliás, essa é uma decisão federal e acho que nós temos que fortalecer a produção de leite local, que é o que nós fazemos em São Paulo, através do Viva Leite. Nós compramos 8% da produção de leite do estado de São Paulo para distribuir no nosso programa. O André Gazola, de Ipauçu, São Paulo, pergunta se você tem algum plano para as CATs que, na visão dele, estão abandonadas e não há assistência técnica no campo. Olha, nós temos uma rede, através da CAT, de bons engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, técnicos, uma excelente rede, como também uma excelente pesquisa. E temos um grande programa chamado Microbacias, que é para agregar valor ao produtor rural. O problema do nosso pequeno produtor é falta de renda. Nós precisamos agregar valor. Esse é um trabalho com financiamento do BID e executado pela CAT. Governador Geraldo Alckmin, uma grande satisfação para mim, como jornalista, e para a nossa audiência, tê-lo ao vivo para trazer todos esses detalhes, explicações e ainda com exclusividade anunciar o veto à segunda-feira sem carne. É muito bem-vindo, volte sempre. Muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores.